chuchus! Tudo bem com vocês? Dando continuidade ao nosso tema, que é interpretação de texto. Eu e Manuel, mais uma vez aqui, de questão com vocês, né? De questão quer dizer assim, nós vamos responder uma questão, tá certo? Estudando! E tudo, claro, a partir do texto. Já sabemos que o texto é um conjunto de palavras encadeadas, organizadas, se formam em frases que formam os períodos, que formam os parágrafos. E você sabe, né? Frase, oração e período. Tem frase verbal, frase nominal. Isso é só a título de recapitulação. Claro, também sem desconsiderar o contexto, a nossa leitura de mundo para compreender aquilo que o autor quer dizer com um texto, tá certo? Gente, todo esse trabalho aqui nosso, todas essas explicações vão te ajudar não só na prova de linguagens, eu já disse, como em todas as provas. Porque se você interpreta bem, você vai compreender o comando da questão, ok? Temos uma aqui, ó. Censura moralista é o título do texto que diz assim, ó. Há tempos que a leitura está em pauta e diz-se em crise. Comenta-se esta crise, por exemplo, apontando a precariedade das práticas de leitura, lamentando a falta de familiaridade dos jovens com livros, reclamando da falta de bibliotecas em tantos municípios, do preço dos livros em livrarias, nunca acabar de problemas e de carências. Mas de um tempo para cá, pesquisas acadêmicas vêm dizendo que talvez não seja exatamente assim, que brasileiros leem sim, só que leem livros que as pesquisas tradicionais não levam em conta. E os falantes nos textos que produzem, sejam orais ou escritos, posicionam-se frente a assuntos que geram consenso ou despertam polêmica. Bom, gente, no texto que eu acabei de ler, a autora ressalta a importância de os professores incentivarem os jovens às práticas de leitura. Aí eu preciso saber se essa informação está no texto, está explícita, tá certo? O que é uma informação explícita? É uma informação que aparece, é uma informação que está à mostra. A autora critica pesquisas tradicionais que atribuem a falta de leitura à precariedade de bibliotecas? Tem alguma coisa acerca de precariedade no texto, não tem? E aí, a autora cita isso? Para eu responder, eu preciso dessas informações bem claras. Lembrando que também há aquelas informações que não ficam muito claras no texto, mas a gente consegue encontrar a resposta através da nossa leitura de mundo e das pistas que o texto nos dá. Isso são informações implícitas. Não está, as informações não estão ali presentes à mostra, mas nós conseguimos identificar, tá bom? Uma coisa, chuchu, não esqueçam que a leitura de mundo é fundamental para a compreensão, para a interpretação de textos que trazem temas bem interessantes, bem polêmicos. Inclusive, esse fala de leitura, tá certo? A autora rebate a ideia que as políticas educacionais são eficazes no combate à crise de leitura? Ou ela questiona a existência de uma crise de leitura com base nos dados de pesquisas acadêmicas? E, por último, ela atribui a crise da leitura à falta de incentivos e ao desinteresse dos jovens por livros de qualidade. A minha pergunta, antes de terminarmos a análise dessa questão, você tem hábito de leitura? Você lê pelo menos uma página de um livro diariamente? Você assiste a programas jornalísticos? Você compara as notícias que você recebe diariamente? Você gosta de ler? Será que você estaria inserido nos dados apresentados, comentados nesse texto? Então, o que a autora aí faz? Deixa eu voltar aqui para você ver o que o comando da questão diz. No texto, a autora faz o quê? Ela ressalta a importância, ela critica, ela rebate, questiona ou atribui essa crise à falta de incentivos. O que acontece aí nesse texto?
É um texto que questiona um resultado de pesquisa. Ela diz que a existência de uma crise de leitura está baseada nos dados de pesquisas acadêmicas. Só que ela fala que essa pesquisa aí não incluiu aqueles que gostam de ler. Por isso existe uma crise. É um texto que questiona a veracidade, a existência de uma crise de leitura, se baseando em dados de pesquisas acadêmicas. E aí, você concorda? Você acha que esse texto, que essa resposta está a contento? Se você achar que essa resposta não é a real, a verdadeira, você tem que achar no texto, por exemplo, um trecho que venha rebater, um trecho que cite as políticas educacionais, por exemplo, se você achar que é a letra C, ou um texto que fala de crise de leitura atribuído à falta de incentivos. Isso aí é a fundamentação da minha resposta. Então, claro, a resposta certa é a letra D, é um texto que realmente questiona, tá certo? Mais de um tempo para cá, pesquisas acadêmicas vêm dizendo que talvez não seja exatamente assim que brasileiros leem, sim. Só que eles leem livros que as pesquisas tradicionais não levam em conta, tá bom? E de um tempo para cá, políticas educacionais têm tomado a peito investir livros em leitura. Ou seja, existe um incentivo das políticas, né? Existem políticas educacionais, então é mesmo a resposta certa, tá bom? Então, para eu compreender um texto, eu tenho que decodificar a mensagem, eu tenho que entender o que está escrito, ou seja, analisar as informações que estão expostas, explícitas ali naquele texto. Compreender um texto, então, é entender a mensagem que ele está transmitindo de forma objetiva. Compliquei?